Toda vez que eu entro no canal de alguém, a primeira coisa que eu quero saber é: de onde essa pessoa vem? O que que ela faz? Por que que ela está falando desse tema que ela está falando? Pois bem, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Ítalo Costa, falo sobre carreira, falo sobre vida na Europa, moro fora do Brasil há 8 anos e hoje eu quero trazer para você um pouco da minha história. Quando eu falo para as pessoas que eu já visitei mais de 45 países, quando eu falo que eu consegui viajar para mais de 30 países antes dos 30 anos, que eu já morei em 6 países, a primeira coisa que vem à cabeça dessa pessoa é: esse cara nasceu em berço de ouro. Esse cara vem de uma origem que permitiu ele ter vários privilégios. Mas quando na verdade a história é outra. Fica comigo que eu vou te contar um pouquinho da minha história. Eu nasci no extremo sul da Bahia, sim, por mais que às vezes as pessoas acreditam que não, eu sou baiano. Nasci no extremo sul da Bahia e morei ali até os 10 anos de idade. Sempre morei na zona rural. O meu pai era vaqueiro, minha mãe era dona de casa, então eu tinha esse contato com a vida rural ali na minha primeira infância. Aos 9 anos de idade, eu tive que estudar à noite, uma escola que tinha um programa de EJA para jovens e adultos, e como eu não tinha opção de ir para a escola durante o dia, eu precisava estudar numa sala geminada com pessoas que estavam na primeira, segunda, terceira e quarta série. E ali fiz minha terceira série e foi muito interessante porque tinham pessoas de 18 anos e também tinha uma senhorinha de, sei lá, 60, 65 anos na minha turma aprendendo a ler e escrever. Imagina, eu, uma criança de 9 anos, estudando num ambiente como esse. Esse foi basicamente o estopim para que meu pai decidisse se mudar para a cidade. Ao fazer o êxodo rural, sair de uma roça para uma cidade grande, o que acontece com a maioria das pessoas dentro dessa situação é a mudança para uma periferia. O meu pai vai trabalhar como ajudante de pedreiro e a minha mãe se torna faxineira. E então, no Espírito Santo, para onde eu me mudei, eu começo a ter ali a minha primeira adolescência e toda essa fase que vai me permitir a construir a vida que eu tenho hoje. Estudei em escola pública, consegui entrar na faculdade de engenharia com bolsa, aprendi inglês sozinho, tive a oportunidade de fazer um intercâmbio nos Estados Unidos com a bolsa que eu recebia enquanto eu trabalhava para o governo por 3 anos, ganhava R$ 572 e com isso eu juntava ali um pouquinho todo mês e com a ajuda do nosso famoso cartão de crédito, acabei conseguindo fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Quando eu volto para o Brasil, imagina, uma pessoa pobre de periferia, sem nenhum recurso, faz um intercâmbio. Quando eu volto dos Estados Unidos, eu começo a entrar em pânico. Eu começo a ter uma crise de ansiedade muito singular de uma pessoa que acaba tendo uma experiência totalmente diferente daquela que era a minha realidade, e eu começo a usar de artifícios para poder morar fora do Brasil. Essa questão de morar fora do Brasil era algo muito latente de muitos anos e eu quero aprofundar com vocês ao longo dos vídeos que eu for criando por aqui sobre de onde nasceu esse desejo de morar fora, o porquê, as variáveis e como uma pessoa que não tinha referência, como uma pessoa que não tinha recursos, uma pessoa que não falava outra língua, sonhava de uma forma tão intensa com essa vida internacional. Mas enfim, isso vai ser assunto para outro vídeo. O ponto é, ao voltar dos Estados Unidos, eu terminei a minha faculdade e, na sequência, eu consegui uma oportunidade para trabalhar como recrutador internacional lá na Índia. Pois é. Fui para a Índia trabalhar como recrutador internacional, cobria majoritariamente a América Latina, com alguns projetos nos Estados Unidos e na Europa. E ao final de um ano, eu acabei sendo transferido para a Europa com a empresa que eu trabalhava na Índia. Me mudei para a Hungria, em Budapeste, morei por cerca de 2 anos e meio. Depois, eu acabei sendo contratado para trabalhar em uma empresa lá na Alemanha, onde eu morei por 6 meses. Não gostei da Alemanha, tive uma experiência muito não interessante, que vai ser um tema para um outro vídeo, com certeza, que eu quero me aprofundar sobre esse assunto com vocês. Foi durante a pandemia, então existiam algumas variáveis ali que não favoreceram essa minha mudança para lá. Acabei voltando para a Hungria, fui recontratado pela empresa que eu trabalhava anteriormente. Mais um aninho, acabei me mudando aqui para a Holanda, onde eu resido hoje.
Hoje eu trabalho como gerente internacional na área financeira, aqui na Europa, aqui na Holanda especificamente. Já comprei meu apartamento, enfim, já dei essa pincelada para vocês ali no meu vídeo de introdução. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo, com um pouquinho da minha história, é: às vezes a gente acaba julgando os livros pela capa ou julgando pessoas pelo momento que elas vivem hoje, ou sem se lembrar de toda uma trajetória que foi construída com muito suor, com muito sufoco e com muitas dificuldades. E é exatamente isso que eu quero trazer para você aqui no meu canal, um pouco de personalidade de pessoa de vida real. Porque quando você olha o Instagram, quando você olha a vida de uma pessoa de forma um pouco mais superficial, ou quando você olha de longe, principalmente no contexto que eu estou vivendo agora, que é um contexto de já ter uma renda legal, já estou trabalhando numa posição interessante, eu posso viajar muito, eu consigo ter acesso a coisas que outrora eu não tinha, fica muito fácil de você entender, poxa, essa pessoa teve bastante privilégio, essa pessoa tem muito privilégio. Mas toda essa construção da nossa vida pessoal, também profissional, ela segue uma escadinha. E a minha foi uma escadinha muito árdua, que em muitos casos eu tive que sofrer muito para conseguir chegar onde cheguei. Mas não é só essa ideia de superação dessa jornada do herói que eu quero trazer aqui para vocês. Eu quero trazer algo mais íntimo, de conversa mesmo, de contar aqueles momentos que você pega um ônibus lotado, chega em casa meia-noite e tá surtado e tem um dia que você tá querendo jogar tudo pro alto, mas um dia você lembra que você é pobre, você tem que juntar todos os seus caquinhos, buscar seu balde e fazer acontecer. Então, se você quer conteúdos mais sobre essa jornada, de entender mais como foi a minha jornada até aqui a Europa, fica aqui comigo, porque com certeza você vai descobrir uma nova face dessa minha vida internacional e como você pode de alguma forma se inspirar e construir a sua jornada profissional e internacional aqui na Europa de uma forma mais leve, de uma forma mais interessante. Um grande abraço para você e te vejo no próximo vídeo.